realização dos nossos sonhos. Muitas vezes os sonhos ficam no campo de sonhos e eu quero trazer aqui 3 pontos que eles são praticamente assim unânimes quando a gente fala de sonhos. Você tá com muitos sonhos, muitos planos, muitos projetos e com aquela sensação de que eles sempre continuam lá na área de planos, projetos, me levando à frustração e coisas parecidas? Seus problemas acabaram. Seu Creyson. Bom, gente, eu quero falar sobre esse assunto. É um assunto recorrente, é um assunto que tem a ver com muitas questões do nosso dia a dia, do nosso tempo, né, agora, onde muitas coisas aparecem pra gente e a gente tem vontade de fazer tudo. E sempre quando a gente tem muita opção, a gente tem dificuldade de escolha. Por exemplo, se você for numa loja de cadeiras e escolher cadeira e tiver 3 opções, você escolhe muito mais rápido do que se você ficar no Mercado Livre com 800 opções de cadeira para você escolher. Aquelas 800 opções de cadeira te enlouquecem, você fica o dia inteiro naquilo, não consegue decidir e, enfim, isso acontece na nossa sociedade, quando a gente fala o que eu quero, o que eu faço, esse tanto de informação que eu tenho aqui, o que eu faço com esse tanto de informação? Então eu quero falar de 3 pontos muito importantes aqui, pontuais, para todo mundo na hora de falar assim, eu estou realizando os meus sonhos ou não. Bom, primeiro eu vou para a parte energética, né, e a parte da programação, da PNL na hora dos nossos sonhos. Se eu tenho um sonho, esse sonho, se é um sonho meu, ele não está acontecendo agora. Esse sonho não está acontecendo. Então eu tenho algo que eu gostaria de fazer. E vamos pensar que eu sonho grande, então eu penso numa coisa que é, 10 vezes onde eu tô hoje. Quando eu penso nisso, na parte da PNL, o que acontece? Isso é um sonho, eu não tenho uma representação, eu não tenho uma imagem correspondente com aquilo. E quando a gente fala de sonho, fica muito abstrato. Então, para você, né, como representação mental, é algo tão abstrato que parece que é só um sonho. E aí, pela PNL, a gente precisa ter uma imagem correspondente daquilo que a gente deseja. Senão, se o seu sonho é muito abstrato para você, ele fica muito solto. E aí, tudo que é muito solto, a gente não consegue ligar os pontos. Então, de forma prática, sem mimimi, transforma esse sonho, tira ele do abstrato em um plano de ação. Se ele é um sonho, se ele é algo distante, se ele é algo que está ali para mim, que eu não consigo pegar, eu não consigo enxergar, desenha no papel como eu posso enxergar esse sonho, o que eu verdadeiramente quero e começa a colocar a mão na massa. Eu preciso tirar aquilo do abstrato e transformar o sonho longe, sem imagem, em algo agora. Plano de ação, to-do list, passo a passo, prazos, projetos. Então pega um caderninho aí, transforma esse sonho seu em o que eu quero e o que eu vou fazer. Enquanto o seu sonho for abstrato e não tiver uma imagem clara daquilo, você vai continuar sonhando com aquilo. Lembra, sonhos, falando da parte de PNL, eles são soltos na nossa mente. Transforma isso em algo que você consegue explicar. Bom, segunda parte. Então, primeiro é isso. Transforma o seu sonho, que é abstrato, em algo que você consiga saber o que é, em um plano de ação. Segunda parte. Nós estamos desenvolvendo uma tendência de falar assim, se eu sonho, normalmente eu não enxergo o que eu sou capaz de fazer. Se eu sonho, eu acho que eu preciso de muitas coisas externas. Se eu sonho, eu tenho a tendência a não pegar para mim. Então eu pego aquele meu sonho, eu gostaria de tal coisa, e você começa a sonhar no que você precisa para realizar seu sonho. Deixa eu te contar, o seu sonho, ele te move. Você está esperando que nesse sonho apareça alguém, um funcionário perfeito, um gerente perfeito, um executor perfeito, alguém que faça perfeito, um marketing impecável. Você sonha em ter algo que vá resolver o seu sonho. E não, nenhum sonho começa assim.
o seu sonho é a sua responsabilidade. Você é 100% responsável pelo seu sonho. Você é 100% responsável pelo seu sonho. E aí, quem tem dificuldade de abraçar a autorresponsabilidade, nessa hora passa um dobrado. Porque está esperando que algo aconteça externo, algo, alguém, para resolver as próprias questões, né, do sonho. E aí, será que você está nesse sentido? Você está esperando um salvador da pátria? Só que isso não acontece no mundo real. Então eu tenho que abraçar e falar assim, eu sou 100% responsável pelo meu sonho. Não é meu pai, minha mãe, minha terapeuta, minha professora, meu chefe, meu irmão, meu namorado, minha namorada, ninguém. Você é 100% responsável pelos seus sonhos. E a longo prazo você vai entender que isso é muito bom. Porque sempre que a gente meio que depende de alguém, o que acontece? Se eu dependo de alguém, eu fico à mercê. Se der certo lá, beleza. Só que o seu sonho não é o sonho da outra pessoa. Então esse é o segundo ponto e é muito importante que a gente entenda isso. Voltando, galera, quem entrou aqui, eu estou falando sobre coisas que nos afastam de realmente materializar as nossas coisas, sem ser só uma parte holística, uma parte mais prática. A primeira coisa que eu trouxe foi a questão de que, agora na PNL, né, um sonho é muito abstrato. Eu sonho com aquilo, então eu tenho que transformar o meu sonho em um plano de ação, em algo hoje. Então pega o seu sonho e transforma ele num plano de ação. Vai ser produtivo. Segundo é a dificuldade das pessoas de autorresponsabilidade. Você quer alguma coisa e você fica parado, sentando, esperando que apareça um executor perfeito, um funcionário, uma pessoa, o seu marido, seu pai, sua mãe. Não, é você. A autorresponsabilidade. Eu sou 100% responsável pelas minhas coisas e os meus sonhos dependem deles. E a terceira coisa é a falta de vitalidade, né, gente? É o apego à zona de conforto. Mas enquanto você não entender que a zona de conforto está o lugar mais desconfortável da sua vida, será que você quer ficar aí? E aí, quando a gente fala sonho, não vamos romantizar o sonho. O sonho, ele passa por perrengue pra caramba. Você já percebeu isso? Que o sonho passa por perrengue? Enquanto eu não aceitar e achar graça dos perrengues e aprender, melhorar projetos, processos, eu vou ficar à mercê de que apareça o cenário ideal. E de todos os sonhos que eu já realizei na vida, se alguém aí tiver, me conte, por favor. Pede para entrar aqui na live que a gente vai falar. Porque eu nunca realizei um sonho de verdade, algo grande, algo importante, que foi assim, perfeito do início ao fim. A gente passa por vários perrengues. E no final das contas você vê que o perrengue fez todo sentido. E sem ele não seria a mesma coisa. É aquela história do Thomas Edison, que inventou a lâmpada. Ele simplesmente teve 10.000 tentativas que não deram certo. E ele fala que ele não errou, ele não fracassou, ele simplesmente descobriu 10 maneiras que não davam certo. E nisso ele foi melhorando os processos. Então não existe mais receita de bolo para nada. Aquilo que deu certo para alguém pode te ajudar, mas você precisa testar para dentro do seu projeto, dentro das suas condições. Então, vamos entender que a zona de conforto não está me levando a lugar nenhum. Preguiça. O que você vai fazer com essa preguiça? Sabe, bem lei de Newton, quanto mais parado você tá, mais você tende a ficar parado. Ano passado eu fiz uma coisa interessante aqui pra mim, a minha carreira teve um ótimo momento ano passado, graças a Deus. E as minhas 2 primeiras partes. E aí eu falei assim, eu vou me dar ao luxo de algo que eu sempre sonhei, que é ter a minha sexta-feira livre. E eu custei para entender que demorou 6 meses para eu entender que a minha sexta-feira livre era uma chatice. A Bruninha acabou de entrar e eu já contei esse caso para ela. A gente dividiu da mesma coisa.
essa sexta-feira livre se tornou um dia chato, porque eu acordava meio sem propósito, aí eu ficava enrolando o dia passando, e eu com aquela cara de preguiça. Então um dia que vira, né, que era para ser um dia legal, eu percebi que era o meu dia mais improdutivo. E quanto mais a gente tá parado, mais a gente tende a ficar parado. E isso vale em tudo na vida, por isso que Newton escreveu, né? Então, será que a preguiça não gera mais preguiça? Será que eu vou curar a minha preguiça só descansando? Isso é polêmico, né? Eu não curo a minha preguiça descansando. Óbvio que existe um descanso normal, natural, que não somos uma máquina, que cada um tem um tempo. Mas se você fica muito na preguiça, você vai tender a ficar mais ainda na inércia. Então, quanto você não entender que eu vou ter que me mover, sem estar motivado, sem estar vocês acham que eu venho aqui a hábitos inegociáveis de manhã, que eu acordo já assim, yes, partiu vida, obrigado Senhor, 5h24 da manhã, só dá eu? É claro que não, gente, é claro que não. E eu sou a primeira a falar que, poxa, não é legal, só que você faz o primeiro movimento e do primeiro você faz o segundo. Por isso que tem várias teorias da produtividade, né, que se você arrumar a sua cama, você tem tendência a ter um dia mais produtivo. Por quê? Porque o seu primeiro movimento do dia já foi um movimento produtivo. Como a gente passa o minuto que está ali atrás, é a minha tendência de passar minha hora, passar meu dia e passar meus dias. Como eu passo o primeiro minuto do meu dia, eu vou passar a minha manhã, e como eu passo a minha manhã, eu vou passar os meus dias, né? Então, é basicamente assim. Então, enquanto a gente aceitar que a preguiça, que a zona de conforto é a minha busca, o que você vai fazer? É o que Elon Musk falou, né? Enquanto perguntaram para ele assim, me dá uma dica para eu me tornar um bilionário. Uma dica. Uma. Quem sabe? O que Elon Musk respondeu? Bom, se você está querendo se tornar um milionário pensando em você à toa de bobeira, você já não vai se tornar nem sequer um milionário, nem sequer rico. Porque é o movimento, a gente tem que começar a gostar do movimento. E poxa, se um movimento produtivo lá do dia a dia não tá realmente cabendo, ou não é frescura, não é zona de conforto, eu realmente não tô dando conta, aí eu preciso olhar o que você tem feito nos seus finais de semana, nos seus momentos de descanso. Você tem descansado quando você pode descansar? Na hora de dormir? Você realmente dorme? Você fica pensando em problema o tempo inteiro? O seu final de semana, você usa... Gente, eu sou a última pessoa a ser careta, a ser moralista ou qualquer coisa assim. Mas é um fato fisiológico que se você passa o final de semana inteiro comendo doce e tomando cachaça, você realmente não vai dar conta de realizar grandes sonhos. Porque você vai ter um período para você se recuperar disso, que energeticamente não é só energia holística, não. Energia física mesmo, né? E a holística também, energia espiritual, mental. Você não vai conseguir se recuperar e estar lá no gás. A gente precisa despertar dentro da gente aquilo que nos limpa. Meditação, contato com a natureza, com pessoas legais, com ambientes legais, ouvir mantras, acender incensos, cuidar do nosso sistema, né? Da nossa máquina. Nós somos uma máquina que temos um funcionamento. Então não é moralismo, mas se você passa o seu final de semana se anestesiando da vida que você tem, é provável que você não está gostando da vida que você tem. E é mais provável ainda que você não vá conseguir construir uma vida diferente. Você está anestesiando da vida que você tem porque você não gosta. Se eu não gosto, eu quero mudar. Mas se você continuar naquilo, você não vai ter energia para você mudar.
Então é um processo, entende? Ou seja, primeiro você vai ter que passar pelo perrengue de aguentar a sua dor, de aguentar o seu tédio, de aguentar a sua ansiedade, você com você mesmo, para você recuperar a sua máquina. Aí você larga da preguiça, aí você coloca em você uma energia produtiva, não uma energia só para sair por aí fazendo cagada, entende? Então esse é o terceiro ponto. Quem chegou aqui, eu abri uma live do nada, vida louca, eu sou vida louca, e eu falei 3 pontos que fazem as pessoas, no geral, não realizar os seus sonhos. Nada me impede de realizar um sonho quando eu tenho aquele sonho. E quando eu entendi essas 3 coisas, eu comecei a realizar todos os sonhos. Eu vou dar um geralzão aqui em 1 minuto de que eu falei de tudo. Bom, a primeira parte é que, falando da PNL, enquanto o seu sonho for muito abstrato para sua mente, ele sempre vai ser um sonho. Sonho a gente acha que não dá conta. Então eu tenho que transformar o meu sonho abstrato, que está ali no mundo da Alice no País das Maravilhas, em algo hoje, em um plano de ação, em produtividade, sentar a bunda na cadeira e começar a fazer seu to-do list. Tem jeito, tenha clareza no que você quer e quais são os passos que você tem que tomar e faça. Segundo ponto é a falta de autorresponsabilidade. Para de esperar que alguém vai chegar e vai realizar o seu sonho, ou que você vai achar um funcionário perfeito que vai ajeitar a sua vida inteira para que você consiga realizar os seus sonhos. O seu sonho é seu. Aquela outra pessoa que você está esperando, ela tem os sonhos dela, as questões dela, os traumas dela. Realize você os seus sonhos. Autorresponsabilidade. E a segunda é a preguiça, a zona de conforto, que eu acabei de falar, que tem a ver com a parte energética, energia mais espiritual, mas também energia fisiológica. São esses 3 pontos que eu quero falar por hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que daqui a pouco alguém venha aqui me contar o seu sonho. E muito obrigada a todo mundo que está aqui, que esteve aqui comigo. Eu já estou partindo, porque agora é hora de contemplação. Olha esse dia, que trem mais lindo. Obrigada, gente. Beijo para vocês.